combativos, animados, porque a luta continua. Nós, durante todo esse período, da última Assembleia até aqui, fizemos muitos esforços no sentido de buscar avançar as negociações. Inclusive, tivemos 2 ou 3 reuniões com o secretário, que agora está dizendo que a comissão que está discutindo não é a comissão que foi instituída pelo governo. Porque nós continuamos em greve. Aí eu falei, olha, não foi isso que foi tirado, a comissão foi instituída logo no primeiro dia, depois da audiência com o governador, e nós, de lá para cá, o prazo está contando. O prazo está contando. Mas a verdade é que ontem ele foi mais transparente. Não, foi mais transparente. A questão que pela primeira vez ele deixou definitivamente claro de que a titularidade aos nomes que nós possuímos não vai voltar. Pela primeira vez, ele deixou isso claro, que isso não tem cabimento. Falou com todas as palavras. Motivo ainda de que ontem, porque nós falamos aqui na Assembleia que nós iremos radicalizar como nós estamos radicalizando, ele chamou a polícia, a tropa de choque, cachorro, e foi lá na secretaria esperando nós irmos para a secretaria, porque nós havíamos deixado vazar, porque nós queríamos isso, que nós iríamos ocupar a SEDUC ontem. Então, como é que pensou que nós íamos ocupar a SEDUC ontem? Ele pegou, chamou a tropa de choque. E nós precisamos, com todas as letras, dizer que esse cara que chama a tropa de choque, com cachorro e tudo, para receber professor, esse cara não pode ficar mais à frente da SEDUC. Outra coisa, ao sairmos de lá, que aí de propósito, ele não chamou nem o Ministério Público e nas reuniões não tem chamado a SEGPLAN. Portanto, a área financeira do governo, ele em momento algum tem chamado para as reuniões. Motivo que nós cobramos ontem, que é preciso haver o diálogo com a equipe econômica, até porque nós sabemos que quem decide as coisas não é secretário de Educação só, é junto com a equipe econômica, e então nós queríamos discutir com a equipe econômica. Ele então ficou lá ligando, pelejando, falar com o Cirileu, falar com o VEC, e ficou de marcar uma outra reunião. Até porque o Conselho Estadual de Educação falou com todas as letras que não tem como mais ficar intermediando algo que não existe, que não tem proposta, não traz proposta nenhuma. E que, portanto, é preciso avançar. Tem uma greve em curso, tem uma greve acontecendo. Apesar de eu fazer questão de não ver, parece que eu não quero ver. E vai de conta que nada está acontecendo no Estado. E aí, nós então dissemos que queremos voltar a conversar com o governador. Porque o governador havia dito na reunião que era para trazer os números, mostrar, dar transparência aos números, e até agora isso não foi feito. Momento nenhum, de fato, trouxe números. Trouxeram alguns números da bolsa, e os números que trouxeram foram importantes. Sabe por quê? Que mostrou o quanto a SEDUC não está gastando os 25% da educação. E lá está dizendo que gasta
O Fernando diz que é questão de concepção. A questão da titularidade é de concepção. Não é de concepção, não. É de direito adquirido. Porque nosso pessoal tem o seu direito, foram lá, estudaram, em cima de uma carreira, em cima de uma realidade, e que vocês foram lá e mexeram, inclusive na vida dos aposentados. Então, não é de concepção. E é por isso que nós queremos conversar diretamente com o governo, já que aqui não caminha mais. E aí nós terminamos a reunião e fomos para a Assembleia. E na Assembleia solicitamos, ficamos sabendo que está na base do governo, toda reunida por conta da iniciativa da base de oposição, da bancada de oposição, de apresentar uma emenda lá no projeto de lei de que reajusta a data base dos servidores, apresentando uma emenda, colocando a volta da titularidade lá naquele projeto. Nós sabíamos que com isso nós poderíamos pressionar, criar uma situação de colocar os deputados de fato para ter que se mexer, movimentar e dizer de verdade se estão conosco ou se continuam sendo inimigos da educação. E aí a estratégia tem funcionado, porque eles estão apavorados por conta de que vai ter que expor novamente a situação deles, se caso terem que votar contra a emenda, aí vai dizer aqueles os arrependidos que de fato não tinha arrependimento nenhum. E é por isso que essa emenda tem sido tão importante, mas que também inclusive fez com que a base do governo se reunisse ontem. E nós aproveitamos, eu e ele, que eles estavam reunidos, pedimos para ir conversar com eles. Eu e ele fomos lá, conversamos longamente com todos os deputados da base do Marconi. Estavam, tinha mais ou menos uns 15 ou 20, todos reunidos. E dissemos, depois de expor com muita transparência e com muita franqueza o sofrimento da nossa categoria diante do que foi feito conosco, que ninguém podia imaginar que o Estado fosse justamente nos retirar o que nos era mais precioso. E aí expusemos ponto por ponto e dissemos: não tem como o Estado mexer na vida dos profissionais, alterar as regras do jogo depois do jogo já realizado, porque todo mundo já estudou, já tinha titularidade, e agora ir lá e tirar e falar que incorporou e dizer que agora não acabou. Muito bem, com isso expusemos, pegamos os números da Secretaria de Educação e mostramos que tem sim dinheiro. Mostramos o relatório do TCE que diz que é proibido utilizar os recursos da educação com o pagamento da folha dos inativos, que está lá o parecer da doutora Carla Santino, mostrando, mas como era para poder utilizar contra o ex-governador Alcides, aí pode falar, né? Aí nós mostramos que do mesmo jeito que o Alcides fazia, o governo Marconi está fazendo de utilizar os recursos da educação de forma indevida. E mostramos o documento, mostramos para eles, e portanto mostramos, tem dinheiro sim, aqui estão os caminhos, mostramos. Hoje, pelos números que nós temos, que nós coletamos, a SEDUC está tendo dificuldade de gastar os 60% do FUDEB. Vocês sabem que não pode gastar menos, é acima de 60% até 100%. E hoje não está gastando quase nem os 60%. De certo é porque tem que utilizar o bônus para poder fazer chegar aos 60%. Aí fica fazendo gracinha, pôr o bônus na mão de um e de outro, mas não respeitando a vida e a carreira profissional dos educadores.
exceção, se prontificaram a ajudar a negociar, pediram inclusive que hoje já estariam, o Helder ali, que é o líder do governo, falou que hoje já estaria buscando marcar uma nova audiência com o governador, porque nós entendemos que para resolver esse problema tem que ser o governador, não pode ser mais achar que Tiago, ou seja lá quem, vai resolver, tem que ser o governador, porque senão vai ficar essa enrola que eles estão fazendo para esperar que um ou outro vai voltando para ver se o movimento acaba sem nós conseguirmos o resultado. Por isso, nós precisamos aqui ter muita tranquilidade em dizer o seguinte: nós ontem pensamos que, com o medo que muitos estão por conta desse desgaste, que todos eles ficaram lá reclamando do cartaz que nós fizemos, do careta dos deputados, do material dos inimigos da educação, ficaram lá reclamando das mobilizações do interior, na base de cada deputado, que está tendo muito desgaste, que é preciso acabar com isso, ficaram lá falando, e eles mesmos concordam, que é preciso tirar o Tiago Peixoto, eles mesmos concordam com isso. Agora, nós precisamos aqui hoje ter certeza de uma coisa, nós temos que buscar esse diálogo através dos deputados para ver se a gente consegue arrancar audiência com o governador ainda esta semana, para que a gente possa permanecer em luta constante, mobilizados, fazendo o nosso trabalho, mobilizados e fazendo a discussão em cada região, porque isso está surtindo um efeito extraordinário, para que a gente possa efetivamente arrancar a proposta de termos o retorno da titularidade, porque senão esse governo não vai querer devolver a titularidade do nosso direito adquirido. E nesse sentido, nós estamos já preparando uma ação contra o secretário por improbidade administrativa, porque não está utilizando os recursos da educação de forma devida. E para encerrar o meu informe, quero aqui dizer o seguinte: estamos fazendo também um documento com o apoio do DIEESE para mostrar, não apenas para a comunidade, para a sociedade, mas para o governo, que ele não usa o dinheiro da educação de forma correta. E isso já estamos trabalhando. E quero aqui dizer que precisamos, mais do que nunca, de nos mobilizarmos e dizer o seguinte: agora nós queremos a volta da titularidade, queremos os nossos direitos conquistados, mas acima de tudo, queremos